Show. Paz, galera. Eu trouxe o notebook porque nesse púlpito agora tem tablets, notebooks e eu não poderia ficar para trás, aí. Não poderia ficar para trás. Verdade. Só adesivo pagão aqui. Cara, essa palavra, ela surgiu no meu coração na leitura bíblica que a gente está fazendo dos 40 dias, lendo a Bíblia com os adolescentes, com os jovens. A gente lê e comenta junto ali. E ela surgiu nesse tempo da gente debatendo as escrituras ali. Então é muito legal porque ela também tem um pouco de cada um. Todo mundo me viu falando sobre esses versos aqui, o que é massa construção, né? E se você não está lendo a Bíblia nos 40 dias, leia a Bíblia nos 40 dias, ou quantos dias você quiser, também vale. Mas está sendo muito gostoso, cara. E vamos lá. Vamos abrir em Lucas 9. Eu vou pedir um pouco de paciência, porque a gente vai percorrer por alguns versos. Eu tentei sintetizar um pouco, mas a gente vai ler a Bíblia um pouquinho hoje de novo. Lucas 9. O Janis Clay saiu daqui? Poxa, cara. Ou o Lucas, quem quiser, quem fica à vontade aí, tira o empapá e vê. Só pro pastor Eduardo, né, mano? Você faz fundo só pro Edu. Lucas 9, versículo 51. Todo mundo aí? Lucas 9, versículo 51. Amém? Bora lá. E aconteceu que ao se completar os dias em que ele seria levado aos céus, E aconteceu que ao se completar os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir a Jerusalém. Show. A gente leu esse verso. Cara, fazia tempo que eu não tinha refletido nele. Para falar a verdade, eu nem lembrava desse versículo. E quando eu vi ele, eu fiquei, como assim? Tipo, como o rosto de alguém como eu consigo ver no rosto de alguém uma decisão de quem vai para um lugar? Se eu vejo o Jonas vestido desse jeito, parece um conselheiro do telar, cara. Eu consigo perceber ali quem ele é, mas como que o rosto de alguém evidencia algo, entende? Ou melhor, para onde essa pessoa vai? Se alguém está arrumado, eu sei que ela pode ir para uma festa, algo do tipo, mas como que o rosto consegue transparecer isso? E daí surgiu a minha reflexão nesse texto. Enfim, a gente vai ver se ela está certa agora. Mas para a gente entender um pouco mais, a gente tem que ler o capítulo 9 inteiro, para a gente fazer uma construção. Bora lá. O capítulo 9 aqui, a gente passando rapidão pelos títulos, a gente vê a instrução dos 12, Jesus manda os 12 para a missão. Depois Herodes tem uma dúvida. A dúvida de Herodes é: quem é Jesus? E a Ana até me falou algo legal, que o N.T. White fala que essa é a pergunta central dos evangelhos. E a pergunta da qual os evangelhos se propõem responder: quem é Jesus? A dúvida de Herodes aqui foi muito pertinente. Herodes pensa que ele é João ressuscitado, mas ele fica em dúvida, porque, poxa, eu mandei decapitar o cara, como é que o cara está por aí? Depois Jesus multiplica os pães e peixes, mas acontece algo central aqui nesse capítulo. No versículo 16, Jesus pergunta para os seus discípulos: quem dizem que eu sou? E aí vamos lá para o versículo 19. Eles responderam, capítulo 9, versículo 19. Eles responderam: dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo, mandou que ninguém declarasse tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Mateus 16 vai falar que depois
de Pedro ter feito essa revelação por meio do Espírito de quem era Jesus, Jesus começou a falar claramente da sua morte, das coisas que haveriam de acontecer. Lucas oculta isso, mas fica evidente aqui que no último verso ele fala: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Depois a gente vai para o versículo 23, que ele vai falar: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então ele fala do que vai acontecer com ele, e ele fala da postura que deve ter os seus seguidores. Uma postura de abnegação, uma postura de negar a si mesmo, de tomar a sua cruz e de segui-lo. Então, a gente entra no versículo 28. A gente vai ler isso daqui tudinho. Versículo 28. Cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras. Quais palavras? O diálogo. Esse diálogo que ele teve com Pedro. Quem dizem que eu sou? Ninguém acertou. Pedro, por meio do Espírito, acerta: você é o Cristo. A partir disso, a gente sabe, por meio de Mateus, que ele começa a falar claramente da sua morte. Então ele fala das coisas que haveriam de acontecer. Se ligou aqui. Fala das coisas que haveriam de acontecer, e ele fala da postura que seus seguidores devem ter ao segui-los. Então, cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras, que a gente acabou de conferir, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago, e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que aparecendo em glória, falavam da morte de Jesus. Alguém aí tem outra versão que não seja a Nova Almeida atualizada para ler o verso 20, verso 30, por favor? Que não seja a mensagem também. Nada contra a mensagem. Eu amo a mensagem, mas não vira no culto. Oi, 9h30. Continua. Os quais apareceram em glória e falavam da sua partida. Da sua partida. A minha versão não fala isso. Talvez a de vocês vai falar. Falavam da sua partida. A gente precisa guardar isso. Moisés e Elias conversavam com Jesus e falavam da sua partida. Ok. Versículo 32. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas, conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém Pedro não sabia o que estava falando. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados, e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. Beleza. Agora vamos entrar em uma parada aqui. Tudo que acontece daqui para frente tem um ápice no que Pedro revelou. Jesus veio, ele se fez carne para se fazer maldição pelos nossos pecados. Mas, como a gente leu mais cedo, há um véu sobre todo aquele que não passou por Cristo. Havia um véu, e se a gente for ver o versículo 45 do capítulo 9. Eles, porém, não entendiam isso. Jesus falando da sua morte. Eles, porém, não entendiam isso. E lhes foi encoberto para que não compreendesse. E temiam fazer perguntas a Jesus a respeito do assunto. Não era conhecido, a mente deles não conseguiam captar. Havia um véu, o mesmo véu que permanece hoje sobre os incrédulos, aqueles que não passaram por Jesus. Mas a partir da revelação de Pedro, Jesus pôde falar mais claramente da sua morte. E tudo que acontece aqui agora tem uma luz mais forte. Obrigado, Eduardo. Tem uma luz mais forte. Há uma clareza maior do que acontece aqui. Show. Beleza. O rosto de Jesus é transfigurado em glória. Está com ele Moisés e Elias. Então todo esse texto ele vai ter um paralelo, tanto com o que Elias fez, quanto com o que Moisés fez. Tanto com o que Moisés representa, tanto com o que Elias representa. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas a gente precisa guardar isso também. O rosto de Jesus se transfigurou em glória.
O rosto de Jesus já não era como o rosto do Jesus histórico. Havia algo diferente no rosto dele que os discípulos não conseguiram narrar. Eles narraram como se fosse uma glória de um branco brilhante. Ou acho que como Mateus ou Marcos vai falar, ele ficou branco como que um branco que nenhuma lavadeira no mundo conseguiria deixar branco. Amém. Sobre Jesus subir ao monte, existe um paralelo muito interessante também, falando de Moisés e de Elias. As montanhas, elas vão significar, aqui fala monte, mas eu não sei se monte e montanha é a mesma coisa. Nosso geólogo aqui, não é a mesma coisa. Então, enfim, a Jerusalém e as traduções originais, elas vão citar montanhas. Então, Moisés subia montanhas, Elias subia montanhas, Jesus aqui sobe numa montanha. Mas a nossa tradução está como um monte. As montanhas, elas vão significar na história bíblica esse lugar de acesso, onde os homens subiam para se conectar com Deus. A montanha era o lugar onde até alguns acreditavam que era o lugar onde céu e terra podiam se tocar, o lugar mais alto. Então, homens de Deus subiam as montanhas, subiam aos montes para falar com o Senhor, para ter o Senhor. Mas agora, aprofundando mais sobre essas figuras, a gente vai lá em Êxodo 19 para ler um pouquinho sobre o Moisés. Êxodo 19. Êxodo 19, versículo 3. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor lhe chamou e disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. E daqui para frente o Senhor vai dar a lei para Moisés. E ele fala. Depois a gente pode ver aqui, vamos abrir o capítulo 20, versículo 21. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura, onde Deus falava. Show. Vamos pular agora para o capítulo 34, versículo 1. Ainda em Êxodo. Capítulo 34, versículo 1. Eu acho que não era esse capítulo, hein? Não era esse capítulo. Oi? Acho que não é o 24 também, não. 34, versículo 1. Achei que era esse. Então, Moisés... Não. Aqui. É 34, versículo 29. Então, Moisés, descendo do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele. Então, Jesus está no monte, aparece para ele 2 figuras, uma é Moisés, e os versículos que a gente leu aqui são os versículos de paralelo com o que Jesus estava vivendo e fazendo no seu tempo. No monte Jesus também subiu. Na montanha, Jesus também subiu. Moisés subiu nessa montanha. De uma nuvem saiu uma voz que deu a lei ao povo. De uma nuvem no monte que Jesus estava, saiu a voz que a gente vai ver mais para frente, que fala: esse é o meu filho amado. Então a gente vê no tempo paralelos. O rosto de Moisés também brilhou. O de Jesus brilhou com uma glória permanente. A gente vai ver mais frente que a glória do rosto de Moisés, ela é uma glória passageira, assim como a lei foi. Mas a graça e a glória que há em Jesus é uma glória permanente. Então, esse homem, Moisés, tão importante para os judeus, para a religião da época, está aqui falando com Jesus, falando sobre a partida de Jesus. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. E Elias está no mesmo lugar. Vamos abrir 1 Reis 18. 1 Reis 18, versículo 20.
1 Reis 18, versículo 20. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou profetas no Monte Carmelo. Esse capítulo é o capítulo que vai falar sobre Elias junto com os profetas de Baal, onde eles fazem ali uma espécie de desafio. E o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E o Deus de Baal, o Baal não responde, mas o Deus de Elias responde. Elias vai, mata todo mundo e por aí vai. De novo, um profeta num monte. 2 Reis, capítulo 1, versículo 9. Vai um pouquinho aí para frente. Segunda Reis, versículo 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. Foi errado? É bem provável mesmo. Ok. Então o rei enviou um capitão de 50, com os seus 50 soldados, em busca de Elias. O capitão subiu ao monte, em cujo topo Elias estava sentado. E por aí vai. Aqui Elias ora, de novo o fogo cai do céu, mata aqueles soldados e tarará. A gente vê duas figuras muito importantes para o Antigo Testamento. A lei representada por Moisés e os profetas representados por Elias. Ambos na sua função no seu tempo. Moisés ali representa a lei que é dada ao povo. Elias representa a palavra de Deus que é dada ao povo. Mas por um lado a gente vê uma lei que no seu tempo teve a sua função, mas trouxe condenação. Por outro lado a gente vê Elias, que teve a sua função, mas é um profeta que do monte lança fogo sobre a terra, juízo sobre a terra. E agora no Novo Testamento a gente vê Jesus, que é maior que um profeta, é o próprio Filho de Deus. De um monte ele está emanando graça. E é sobre essa caminhada de Jesus, é sobre a vocação de Jesus, que a lei e os profetas estão conversando, que Moisés e Elias estão conversando. Lembra que no versículo, vamos voltar agora lá para Lucas 9 novamente, acho que é o versículo 31 que o Divino leu para a gente. Lucas 9, versículo 31. Estamos aí? E eis que dois homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que apareceram em glória, e falavam, outras versões, que é a versão mais fiel, vai falar, e falavam da sua partida para Jerusalém. Acho que a versão dos irmãos fala isso, e falavam da sua partida para Jerusalém, e essa palavra no original significa êxodo. Falavam do seu êxodo para Jerusalém, e eu achei incrível, porque não tinha ninguém melhor para falar de êxodo do que o próprio Moisés. Então foi da hora, tipo assim, um cara que manja do assunto. Ele falava do êxodo de Jesus para Jerusalém. De novo, a gente vê um paralelo, que em Moisés havia um êxodo que tirou o povo da escravidão do Egito. Mas o êxodo de Jesus nos arranca de uma escravidão superior. Nos arranca de uma escravidão longe de Deus, do império das trevas. Não é mais o êxodo que ele faz conosco não é mais um êxodo geográfico, mas um êxodo espiritual. Ele nos leva para o lugar onde ele está. Mas, voltando para o texto, e falando sobre a conversa deles, o diálogo que eles tiveram, o que eu acho interessante é que essa Bíblia, algumas das Bíblias, ela vai pular direto e falar que eles falavam da morte de Jesus. A gente sabe que a morte de Jesus era o propósito de Jesus. É o porquê ele veio à terra. Ele se fez homem para padecer, para morrer nas nossas dores. Só que, se a gente for pegar os escritos mais originais, mais fiéis, eles falavam do êxodo, da caminhada, da partida. E o que eu acho interessante é que, para nossa mente imediatista, faz muito sentido eles falarem logo da morte. Mas, para a mentalidade de Deus e do que Deus quer gerar na gente, faz mais sentido falar do êxodo e da partida. Faz mais sentido falar desse caminho de chegar até lá. Do caminho onde temos a palavra e chegaremos ao cumprimento. Faz mais sentido para Deus falar desse processo e dessa distância, que é o que Ele quer gerar em nós. E nesse encontro com o Pai,
e com a presença desses dois homens, Jesus, cara, sai dali com o seu, e lá na frente a gente vai ver, Jesus sai dali diferente, com o seu rosto agora transfigurado com essa glória, com essa certeza, com essa convicção, o Pai mais uma vez afirmando ele. Vamos ver o versículo 35. Versículo 35 fala, e da nuvem, né? E da nuvem, mais uma vez a nuvem, veio uma voz que dizia: este é o meu filho, o meu eleito, escute o que ele diz. Pedro decide fazer 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias e uma para Jesus. E o que é legal é que o próprio Deus interrompe ele. Enquanto Pedro falava, uma nuvem cobriu eles e uma voz veio. Deus calou Pedro, porque o que Pedro estava querendo fazer ali era colocar no mesmo patamar Jesus, Elias e Moisés. E Jesus interrompe e fala: este é o meu filho, ouçam. Passou lei, passou profetas. Hebreus 1 vai falar que ele já falou conosco por meio das leis, dos profetas, mas hoje ele fala por meio do Filho. Some todos dali, só sobra Jesus. E Jesus agora mais uma vez é afirmado na sua vocação. Ele é um filho amado, mas ele também é o filho do agrado de Deus. E a gente vai ver em Isaías que agradou Deus o moê-lo. Isso falava do seu propósito, falava da sua vocação. Amém? Tá dando certo aí? Show. Jesus desce do monte. Ele encontra a multidão. Ele cura ali um jovem que era possuído por um demônio. Isso eu acho muito legal também, cara, porque a gente vai aplicar esse texto, mas Jesus, ele era ciente que ele devia subir para descer. A nossa vocação semelhante de Jesus, ela se trata da mesma coisa. Nós subimos aos lugares altos, mas nós temos que descer. Há um vale que precisa ser tocado. Eu tô meio gripado, vai contaminar o arraial. Nós precisamos subir ao monte, nós também precisamos descer. E Jesus desce aqui, ele cura um menino. Depois os seus discípulos, ele fala da sua morte novamente, fala do que está para acontecer com ele. Os discípulos entram numa picuinha, perguntando quem é maior no reino dos céus, e por aí vai. Jesus fala que tem que se fazer como criança. E, novamente, versículo 51. E aconteceu que ao se completarem os dias em que seria levado ao céu, Jesus manifestou no seu semblante a firme resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que fossem à sua frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe preparar pousada, mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandamos descer fogo do céu para os consumir? Acho que algumas Bíblias vai falar da repreensão de Jesus, falando de que espírito sois aí, né? Mas Jesus, voltando, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Eu acho isso extremamente incrível. O rosto de Jesus foi tomado de glória. O próprio Jesus foi tomado de glória nesse encontro. E quando ele desceu, o aspecto do seu rosto agora era diferente, cara. O aspecto do seu rosto era de quem decisivamente, de quem tinha uma firme resolução de ir para Jerusalém. Não era de alguém que achava que iria, não era de alguém que suspeitava que iria, mas de alguém que tinha, como Jonas fala, né, uma ferrenha certeza de quem ia para Jerusalém, cara. Havia uma certeza no rosto de Jesus. E Jerusalém fala do lugar da sua morte. Jerusalém fala do lugar do seu propósito. E agora o aspecto do rosto de Jesus mostrava isso. Amém? Toma aí. Coisas que eu acho interessante nessa passagem, cara. Jesus aqui, por causa do aspecto do seu rosto, as portas são fechadas para ele. Os samaritanos não se davam com os judeus, ao longo de séculos, anos disso. E Jesus, ao passar por ali sendo judeu, já teria um problema. Quanto mais com o rosto decisivamente queria para Jerusalém. E versículo 54
os discípulos Tiago e João, os filhos do trovão, vão falar: Senhor, quer que mandamos descer fogo do céu para os consumir? A gente acabou de ler algumas passagens, vocês lembraram de alguém? De Elias. Jesus fala: não, cara, eu não sou como Moisés e nem como Elias. Vocês ainda não estão entendendo quem eu sou. Eu não faço cair fogo do céu. Ele é o próprio pão que desceu do céu para nós. Ele vem como graça. Os seus discípulos ainda não tinham entendido isso. Havia um véu. O seu entendimento ainda não concebia isso. Só que o que eu acho interessante aqui, talvez eu não tenha deixado claro isso, irmãos, mas ao falar dessa palavra, o que ela me pegou foi a respeito de vocação. Foi a respeito da caminhada que nós estamos fazendo do Senhor. E aqui, quando eu falar vocação, eu quero muito que você entenda, não como os 5 ofícios ministeriais, mas a sua vida. As palavras que você carrega, aquilo que o Senhor te deu. Aquilo que o Senhor te deu, a Aurora, me distraiu. Aquilo que o Senhor te deu, aquilo que o Senhor falou para você. Porque, sabe, por muito tempo a gente terceirizou muito a nossa fé. Você trabalha, você estuda, você tem relações com pessoas que precisam ouvir Jesus. Quem sabe agora a gente está aqui no monte, numa montanha, tendo um encontro. Mas os nossos dias a dia são nos vales. Os lugares que a gente anda é os vales. E do monte nós devemos descer com graça sobre os vales. Sabe? Nós fazemos estudo de quarta aqui. E cara, para as pessoas aprenderem a Bíblia, não faz tanto sentido você trazer ela para o culto. Você pode ser essa pessoa. Você carrega essa glória. Jesus quer que nós sejamos como Ele mesmo foi. Se o rosto de Jesus havia uma firme resolução de que encaminhava para um lugar de propósito, os nossos rostos também devem transparecer isso, cara. Eu acho muito doido isso. Uma vez eu ouvi uma palavra, eu não lembro de que pregador era, quem era, mas era um cara das antigas, que é totalmente aceitável um jovem que acorda cedo para ir trabalhar ou acorda cedo para estudar, mas é tido como bitolado. Um jovem que se lança nas escrituras. Um jovem que se lança na sua vida com Deus, sabe? E, cara, nossa vida tem que mudar um pouco mais, sabe? Havia em Jesus uma firme resolução, uma gana, um anseio para aquilo que Deus deu para ele, para aquilo que Deus falou. E é no lugar de glória que Jesus acessa isso. É no lugar da sua vida com Jesus, da sua vida com Deus, que o seu rosto é transfigurado e as suas expressões para o mundo agora são mudadas. Ele assusta as pessoas, ele até afasta as pessoas, mas ele também atrai algumas, por causa do seu rosto transparecendo a sua decisão interior. Amém? Mas sobre essa passagem, ele é impedido de ir para Samaria. E aqui eu acho interessante 2 coisas. Ele não é alterado pelas circunstâncias. Mediante uma palavra, mediante algo que o Senhor nos deu, as circunstâncias mudam. Elas são imprevisíveis. Só que um homem que carrega decisivamente uma palavra, ele não pode andar oscilando por aí. A sua palavra falava sobre ir para Jerusalém. Ele deveria passar por Samaria. Não deu de passar por Samaria. Os discípulos falam: vamos tacar fogo do céu agora? Eles tinham poder para tacar fogo do céu? Ok? Quando vão prender ele, ele fala: eu poderia mandar anjos e anjos aqui para acabar com essa palhaçada, mas eu vou para a cruz. Entende? Ele poderia. Mas ele, cara, não é isso. As circunstâncias não podem mudar a caminhada que eu estou fazendo, o êxodo que eu estou trilhando. As circunstâncias não mudaram nem Jesus e nem o seu propósito. Se não podia passar por Samaria, o que o último versículo vai falar? Versículo 56. E seguiram por outra aldeia. Um homem convicto, nada para um homem convicto. Cara, o Senhor precisa nos fazer convictos, cara. A gente precisa ter um rosto de quem decisivamente está trilhando algo com o Senhor. Aleluia. O que é interessante aqui também é que Jesus, ele não vai além da sua medida, não alterando quem ele respeita a sua medida. Fogo do céu era a medida de Elias. Fogo do céu não é a medida de Jesus.
O rosto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Ele sabia o que ele queria. Ele sabia o que ele precisava. Ele sabia o caminho pelo qual ele deveria trilhar. E a partir desse verso 56, a partir do texto nos falar sobre o seu rosto, tudo que Jesus vai falar para frente agora é sobre uma convicção no propósito. Verso 57. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que você vá. Mas Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Não há conforto em me seguir. Não há conforto para o lugar onde eu estou indo. Verso 19. Outro disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe primeiro sepultar o meu pai. Ou seja, deixa meu pai morrer primeiro. Deixa eu despedir do meu velhinho e vai dar tudo certo, eu te sigo, eu já vou estar livre. Jesus fala para ele: deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Você, porém, vai e anuncia o reino dos céus. O reino de Deus, perdão. Versículo 61. Outro disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus, o homem Deus, como a gente cantou aqui, um homem como eu e você, mas coberto de glória, coberto de uma santa convicção da sua vida e do seu propósito, nos mostra que há uma urgência, nos mostra que até para as coisas triviais, pelo reino de Deus, elas não podem ser negociadas. É muito nobre sepultar o pai, não é? Muito nobre se despedir da família. Mas há uma urgência maior que todas essas coisas. E essa urgência é o reino dos céus. Essa palavra não é uma palavra para nos deixar bitolados. Sabe, esses dias Deus está falando muito comigo a respeito de permanência. Uma vez eu, lendo de um livro do Eugene Peterson, ele fala sobre um monge que instituiu um voto de permanência. Porque muitos monges trocavam de mosteiro, certo? Mosteiro, para buscar experiências mais elevadas com Deus, para buscar algo mais profundo. E esse monge institui um voto de permanência. Cara, você vai frutificar no lugar em que você está. Você vai viver a sua vida com Deus no lugar em que você está. Sabe? E algo que eu estou guardando muito firme no meu coração é: Deus tem algo para mim onde eu estou, cara. Existe um tipo de clima que só esse ambiente pode fazer, pode gerar em mim. Existe nutrientes na terra que só onde eu estou plantado pode gerar. Sabe, Jesus, ele não flertava com outro propósito. Jesus não flertava com outros amores. Satanás disse para ele: se você me prostrar e me adorar, todos os reinos serão seus. Mas não havia nenhum outro meio de Jesus ter o que era seu por direito, senão pela cruz. Todos os reinos são deles. As nações confessam o seu nome. Tudo é dele. Mas, pode beber, junto comigo. Mas, por meio da cruz, era onde ele ia acessar todas essas coisas. Por meio da cruz, é onde ele ia se tornar o filho amado do agrado de Deus. Existem caminhos que nós não podemos pular, meus irmãos. Se você está numa jornada para se tornar algo no Senhor, se existe uma palavra que o Senhor te deu, se existe algo que queima no seu coração, creia. Creia no lugar onde Deus te colocou, creia nas circunstâncias que você está inserido e ande com convicção sobre isso. Aleluia. Aleluia. Jesus, no seu êxodo, ele nos transporta para uma nova aliança. E agora a gente vai pular para 2 Coríntios 2. 2 Coríntios 2, versículo 3. Ei, Jesus.
Nos faça homens que em seu rosto há uma convicção, Senhor. Nos faça um tipo de pessoa que não é, Senhor, levado por qualquer vento, mas é firme sobre o que você nos inseriu. Firme em suas palavras, Senhor. A gente vai ler um pouquinho aqui também. 2 Coríntios 3, do verso 4. Perdão, falei o quê? Falei errado de novo, velho. Não, 2 Coríntios 2. Não. 2 Coríntios 3, perdão. Calma, vai dar certo. 4. Isso, 2 Coríntios 3, versículo 4. Estamos aí? Show. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, os qual nos capacitou para ser ministros de uma nova aliança. Vamos repetir isso? Sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do... Não, já era. Tá bom aqui. Se empolgou. Mas valeu, tá empolgado. Tem que ser como o Edu, galera. Bora lá, o meu pastor tá comigo. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ok? E se o ministério da morte, gravado com letras de pedra, se revestiu de glória, ao ponto dos filhos de Israel não poderem fixar os olhos em Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será maior a glória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. O que eu acho incrível é que parece que Paulo, eu acho que ele deve ter lido, cara. Ele deve ter lido Lucas 9 aqui. Porque ele fala de Moisés, ele fala de glória, ele fala do rosto, e a gente vai ver mais para frente paralelos com aquele próprio texto. É como se aqui fosse um texto da consumação. O que se consumou após Lucas 19? Paulo vai narrar. Ministros de uma nova aliança. Ministros de uma aliança não gravadas em lei, porque a lei passou, não é mais Moisés. Ouçam o meu filho. Verso 9. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se estava desaparecendo, teve a sua glória. Porque o que estava desaparecendo teve a sua glória. Muito mais glória tem o que permanece. Seguindo nos versículos aí. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. A postura que a gente precisa, irmãos, dentro dessa nova aliança. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. E não somos como Moisés. Aqui é ousadia, hein? E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o seu rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que já estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança, e não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está. Amém. E todos nós, toda a igreja, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor e somos transformados, somos transfigurados, como Jesus foi transfigurado no monte, somos transfigurados,
E todos nós, com o rosto descoberto, quando contemplamos a glória do Senhor, somos transfigurados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é Espírito. Pula para o capítulo 4, versículo 5. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas Jesus Cristo como Senhor, e nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus Cristo, por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Moisés teve uma glória passageira em seu rosto. Isso por um tempo até tocou os filhos de Israel, mas era individual. Só Moisés carregava essa glória. Em Cristo, o Cristo transfigurado, convicto do seu propósito, caminhando em direção à sua morte, agora nos eleva ao mesmo monte. Ele levou os seus discípulos a esse monte. Mas agora, se na antiga aliança, se no antigo pensamento, montanhas significavam o acesso da terra aos céus, quem é a nossa montanha agora senão Cristo? Qual monte nós subimos senão o Filho de Deus? E é no encontro desse monte que nós somos transfigurados de glória em glória. Não como Moisés, de uma glória que está indo embora. A glória é permanente, meus irmãos. Não há outra revelação senão Jesus Cristo. Não há outra glória senão a glória do Filho. E essa glória está na face de Cristo. Contemplamos essa glória. Somos transformados por essa glória. Amém? Show. Como nós podemos nos tornar essas pessoas que em seu rosto há uma firme convicção do seu propósito, há uma firme convicção daquilo que Deus falou. Sabe, esses dias, eu não sei se era certo, se era uma pergunta real, mas no fim deu tudo certo. Eu fui envolto por vários pensamentos. Para que serve uma igreja? Para que serve um pastor? Para que serve minha vida? O que eu estou fazendo? E cara, o evangelho chegou hoje até nós, porque homens tomados de uma convicção gastaram a sua vida. Homens tomados de uma firme resolução, o seu rosto, o aspecto do seu rosto era de como alguém que andava com passos largos para o lugar da sua palavra. Lendo Atos, a gente viu Paulo. Ágapo fala para Paulo: o dono desse cinto aqui vai sofrer em Jerusalém. Os irmãos, sentindo no espírito, falam: Paulo, não vai para Jerusalém, vai dar ruim para você. Ele fala: não há nada que Deus já não tenha me dito, galera. Vai dar tudo certo. E dá tudo errado. Paulo sofre pra caramba, mas ele caminhava decisivamente, literalmente, agora tá certo, literalmente, ó, como alguém que vai para Jerusalém, cara. Ele caminhava com passos largos para esse lugar. Se um morreu por todos, vale a pena a gente morrer por alguém também. Vale a pena a gente gastar a vida por alguém também. E não é, irmãos, o coração de alguém que anda duvidoso não serve para o reino dos céus. É necessário uma convicção, um sim para ele. Nós estamos num tempo de velador. João era uma lâmpada que ardia e iluminava. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? João não era um homem agitado pelo vento, levado de um lado para o outro, um empolgado qualquer. Ele era a voz que clamava no deserto. João, quem você é? Você é o Cristo? Você é Elias? Fariseus perguntavam para João. João falou: eu sou a voz, cara. Eu sou a voz. E quem disse que João era a voz? João se autodenominou profeta em Israel. João auto se dominou e começou a batizar aleatoriamente. O próprio Deus disse.
ninguém auto se envia, ninguém auto se intitula. Precisamos que o próprio Deus nos diga quem nós somos. Precisamos carregar em nós uma firme resolução que só o Espírito pode nos dar. Só o Espírito pode fazer isso em nós. E essa é a minha entrega para Deus, cara. Quem me conhece sabe que é difícil. Eu duvido bastante. Mas o Senhor tem falado muito comigo sobre fé. Muito comigo sobre crer. E por mais que eu ainda seja um cara que duvide, eu quero ser alguém que em meu rosto há um aspecto de quem caminha com passos largos para o propósito de Deus. Como podemos nos tornar pessoas que em seu rosto há um aspecto de quem caminha para Jerusalém? Cristo precisa arrancar os véus que nos cobrem. Ele arrancou um véu que nos trouxe salvação. Mas a nossa caminhada, os nossos olhos ainda é como aquele cego que é curado fora da aldeia. Como você vê? Eu ainda vejo um homem como árvores. Parece que não está legal. Ele precisa nos fazer ver. Existem medidas de Cristo necessárias para o nosso crescimento, para a nossa vida, para a nossa vocação. Mas há alguns véus ainda que estão cobrindo, cara. E em Cristo, no monte, no encontro, sendo transfigurado, é onde tudo isso vai sair. Cristo se torna claro. Ao se dissipar a nuvem, já não tinha Moisés, já não tinha Elias. Cristo permaneceu. A visão dos apóstolos era um Cristo. Se a gente ler Paulo é obcecado por Cristo. Não há outra palavra, não há outro nome senão Cristo Jesus. Eu queria ler mais um texto aqui para a gente finalizar. Efésios 4:11. Aleluia. Amém. É isso aí, ó. Como podemos nos tornar pessoas que em seu rosto há um aspecto de quem caminha para o propósito? Efésios 4:11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Para que serve um pastor? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. O serviço aqui, meus irmãos, é dos santos. O serviço aqui não é dos apóstolos, dos profetas, dos mestres, dos evangelistas, é dos santos. Existe um serviço que é a igreja do Senhor, com o rosto sem o véu. Todos nós, sem o véu, somos transfigurados diante dele. Há um serviço aos santos, em que profetas, os 5 ministérios, para resumir, são responsáveis. Continuando o texto, versículo 13, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 14, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Vamos ler de novo o versículo 14. Para que não sejamos como crianças, arrastados pelas ondas, levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina. Homens que em seu rosto há um aspecto de quem vai para Jerusalém, não são homens como crianças. Eles não são levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Meus irmãos, por submissão,
nós podemos nos tornar essas pessoas. Se existe alguém que em seu rosto há uma firme convicção do para onde ele está indo, corremos em direção a essa pessoa. Vamos colar nessa pessoa, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. É sobre nós. É sobre você que vai trabalhar amanhã, que tem sua família, que convive com não cristãos, que carrega um anseio no seu coração. E o que você não pode é ser um caniço agitado pelo vento. É ser alguém levado pelas circunstâncias, por qualquer vento de doutrina. O que estão falando agora? Qual é a moda da palavra de agora? O que os pregadores estão dizendo agora? O que está dando certo? Qual é a música legal? Para que não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. Ele deu profetas, ele deu apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores à sua igreja. Deve haver em nós uma submissão. Quem fica com birra ainda é criança, meus amigos. Para que não sejamos como criança. Devemos fazer uma caminhada a partir de agora, subindo a montanha, sendo transformado diante o próprio Jesus, que em seu rosto há a glória do próprio Pai. Mas sem submissão, não vai, cara. Sem submissão não vai. Tem que haver um clamor dentro de nós. Me ensina Cristo. Cara, você imita Cristo. Me ensina sobre Cristo. Deixa eu aprender um pouco mais sobre quem é Jesus. Cara, eu tenho um anseio, eu tenho uma palavra, me ajuda a desenvolver isso. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. É para esse lugar que nós estamos caminhando, meus irmãos. É isso que Jesus está fazendo em nós. Ministros de uma nova aliança. Ministros de uma nova reconciliação. Ministros da reconciliação. Essa é uma palavra, é um ofício, é um encargo que todos nós, aqueles com o rosto descoberto, temos. Sabe, essa palavra me pegou com um gás novo. A minha meta de vida é ser esse cara que o aspecto do rosto é como de quem caminha para Jerusalém. E eu acho que essa é uma palavra para nossa casa, sabe? Eu acho que a gente é chamado, um povo que é chamado para ser assim. Existe uma medida de entrega, de radicalidade que o Senhor está nos chamando a ter. Esse ano fala sobre isso. Então eu queria que, sabe, você enchesse seu coração com essa expectativa. Talvez agora você olha para dentro de você e vê só incertezas. Mas cara, suba a montanha. Encontra com Jesus. Pede para Ele arrancar o véu do seu rosto. Não seja como uma criança. Ao contrário, seja como um homem maduro, mediante ao serviço dos presbíteros.